Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 4 de outubro de 2020. São 23 horas e 12 minutos. Lição 6 do dia 8 de novembro de 2020. A teologia de Ele faz. Só os pecadores sofrem? Você que está chegando aqui, você é muito bem-vindo. Então faça como Amanda Sampaio, Neide Barbosa, genial. Faça também como Cris Reis, Karine Bernardo, Miriam Soares e também com Roterfan Silva, e fique aqui comigo. Texto áudio. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. O que é transcendente? É algo elevado, superior. Aqui, no caso, Deus. Deus é superior, Deus é elevado. Com base em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, algumas pessoas dizem que, como a Bíblia relata lá, que a letra mata. Então eles comentam que a letra mata no sentido de conhecimento humano, o que é um equívoco. Ali, na verdade, está se tratando da lei, ou seja, a lei mata. Como é o caso lá de João 8, da mulher adúltera, quando foi pega nota de adultério. Pela lei, ela tinha que ser apedrejada até a morte, mas o Espírito que estava sobre Cristo, no contexto geral, tirou ela dessa lei. Então, a lei mata. Só que no caso ali, a tradução nossa ficou como letra. Então, muitas pessoas acham que a teologia mata o crente, o que não é verdade, porque a Bíblia sempre nos vai ensinar a procurar o ensinamento. A Bíblia sempre vai nos dar a direção de conhecimento. Por exemplo, você está aqui numa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior e melhor escola de teologia do mundo. Se você não fosse para a teologia, você não precisaria da Escola Bíblica Dominical. Então veja bem que não existe uma coerência no que as pessoas dizem. E o conhecimento nos traz entendimento da palavra. Então, a teologia nada mais é do que a forma de conhecermos cada dia mais o nosso Deus. Teo, no caso, Deus, né? Logia, estudo. Então, teologia é o estudo de Deus, ou o estudo sobre Deus. Introdução. Nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de luz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem, e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia, que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Aqui vamos ver as questões, o que Elifaz colocou e quais foram as respostas de Jó. Aqui vai se falar muito sobre a questão de se alguém está sofrendo, é porque está em pecado. E veremos que não é bem assim. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Depois de afirmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. A justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Em outras palavras, Elifaz está se dirigindo a Jó de uma forma direta, atacando Jó. Se você está passando pelo que você está passando, é porque você está em pecado. E vemos aqui a questão da teologia.
que a teologia, o que diferencia uma teologia, o que faz ela eficaz, não é o tempo que ela existe. Por exemplo, uma teologia de 200 anos, ela não é mais eficaz do que uma teologia que surgiu há 2 anos, ou surgiu hoje. O importante da teologia é que ela seja bíblica, até porque existem muitas teologias com mais até de séculos que são equivocadas. Então, o princípio da teologia é a Bíblia. Se a teologia ela não é bíblica, então ela não serve para nós, então ela não é uma teologia bíblica. O homem colhe o que plantou. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem plantar, isso também lhe ceifará. Entretanto, vemos que muitas das vezes, e não é somente uma vez que acontece, não foi só com o caso de Jó, muitas vezes as pessoas não plantam uma determinada situação e acabam colhendo. Por quê? Porque dependendo, às vezes, ou consequência de terceiros, acaba sofrendo uma consequência de terceiros, ou também, como foi o caso de Jó, devido a uma provação de Deus, ou Deus por alguma razão quer usar aquilo para algum tipo de testemunho, nós não sabemos. Até porque se a gente for entrar nessa questão de ele faz, que somente os pecadores sofrem, vamos entrar num contrassenso, não faz sentido, porque se só os pecadores sofrem, então por que tem tanto cristão sofrendo? Só para você ter uma ideia, em média, por dia, morre 8 pessoas cristãs no mundo devido à perseguição ao cristianismo. Aí eu vou te perguntar, tem razão em dizer que somente os pecadores sofrem? De maneira nenhuma. O sofrimento ele vem tanto para o cristão como para o não cristão. Agora existem as situações, existem as colocações, as consequências, as causas, os efeitos. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Nós não podemos bater o martelo. Em parte, nós veremos um pouco mais à frente, veremos que ele tem em parte razão. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Vemos que, em parte, Elifaz tinha razão. Em algumas situações, ou seja, em parte da verdade da teologia, de fato, algumas questões vão acontecer. Como diz a Bíblia diz em Lamentações 3,39, de que se queixa o homem? Do seu pecado. Então é bem verdade que muitas das vezes o homem vai padecer por causa de fato do seu pecado, mas isso não é uma regra que é aplicada a todas as situações. Como vemos aqui no caso de Jó, ela não se aplicava. Por quê? Porque Jó não estava sofrendo porque estava em pecado. Jó sofria porque Deus permitiu a sua provação. Síntese do tópico 1. Traz a leitura retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Ou seja, acreditava que se a pessoa é boa, ela vai colher coisas boas, e se for mal, uma pessoa má vai colher coisas ruins. Mas como eu já falei, não se aplicava na questão de Jó, e cada caso é um caso. Apesar de em parte, ele tinha razão, como diz Lamentações 3,39. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, argumentava que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó tivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar,
Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Ou seja, o que o Jó estava falando não tinha nenhum efeito. O que Jó estava falando era como se fosse uma mentira. Era como se Jó estivesse mentindo na situação. Porque de fato, no caso acreditava firmemente na questão de que se Jó estava sofrendo era porque estava em pecado. Era a questão da teologia retributiva. Então vemos que ele ali estava preso a questões religiosas. Era uma ameaça ao dogma religioso. Ele só pensava na questão religiosa. Era algo que acontece muito nas igrejas, de ensinamentos que há muitos e muitos anos, vem de anos e anos, ensinamentos equivocados da palavra, ensinamento errado da palavra, e acaba isso ficando com a teologia engessada. Em outras palavras, são pessoas que estão completamente presas a tradições, e tradições equivocadas. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Foi o que eu acabei de dizer, questões de teologias de tempo. As pessoas muitas das vezes se perdem porque aparece uma teologia nova e as pessoas dizem o seguinte: não, isso está errado porque eu não aprendi assim, porque no início da igreja era dessa forma, então tem que ser assim. Não, de forma nenhuma. Como eu já falei no início, a teologia, o que vale na teologia não é o seu tempo, não é o tempo que ela existe. O que vale na teologia é se ela é bíblica. Então, muitas das vezes as pessoas se perdem porque não compreendem um todo, não entendem a palavra de uma forma geral. Pegam um versículo bíblico isolado e com isso quer criar teologias, dogmas e tudo mais. Mas nós temos a palavra do Senhor, somos esclarecidos, nós precisamos interpretar a palavra através do Espírito do Senhor. Entretanto, tem aquela questão que muitas das vezes também o cristão é crente que é crente, né? Ele não tem discernimento do que é do Espírito e o que não é. Aqui nessa questão de ele estava dizendo para Jó o seguinte: você chegou agora, eu tenho essa teologia aqui há muito mais tempo do que teu pai, então você está errado e ponto. Porque a minha teologia, a teologia que eu aprendi é correta e você está errado. Acusou, no caso estaria acusando diretamente Jó. Parece que um amigo, como ele faz, quem tem um amigo desse parece que não precisa nem de inimigo, né? Um defensor celeste. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. E ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo. A questão da teologia, questão de tempo e de tradições, olha que situação. A mulher que tinha um fluxo de sangue, pela tradição da época, ela não poderia estar junto das pessoas. Entretanto, ela cortou esse negócio e pensou: se ao menos eu tocar nas orlas dos vestidos do Senhor, eu ficarei curada. E foi isso que ela fez. Vê aqui que ela quebra um paradigma, ou um dogma, como você quiser entender, ou uma tradição, da forma que você quiser interpretar. Por quê? Porque aqui ela apelou não, vamos dizer aqui, para a teologia do homem, não para a tradição do homem, mas ela foi direto ao Senhor. Foi o caso de Jó. Jó não apelou para as teologias da terra, mas apelou diretamente ao Senhor. E isso que nós precisamos compreender, é ir direto ao Senhor, buscar a Ele. Como foi também o cego: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vemos que nós precisamos ter uma ligação direta com o Senhor.
Mateus 27:51 vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, nos deu acesso direto. Então, sim, nós podemos, independente da teologia, independente das tradições, nós podemos e devemos estar diante do Senhor diretamente. Síntese do tópico 2. Diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinidade divina em contraste com a finitude humana. Vemos aqui numa questão de o que é quimera. Quimera, só para a gente resumir, quimera é como se fosse uma fantasia, um fruto da imaginação. Deus é superior a nós. Deus é superior a tudo. Deus é o Criador. Então, por ele ser o Criador, Deus não está limitado a nada. Ele faz tudo que lhe aprouve, tudo que o Senhor desejar fazer, ele faz. Por quê? Porque o Senhor é infinito e nós somos finitos. Nós temos o limite, o Senhor não tem limites. Então vemos que ele acaba atacando a Jó nesse sentido da transcendência, ou seja, ele estava dizendo, de uma forma geral, ele estava dizendo que por Deus ser maior, Jó seria algo insignificante, que Deus não se importaria com Jó, porque Deus é muito elevado, o que não é verdade. Deus de fato é mais elevado, é superior, só que sim, ele se importa conosco, tanto se importa que deu seu Filho na cruz do Calvário para que nós venhamos ter a vida eterna. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz, quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Ou seja, Jó não estava negando a superioridade de Deus. O que Jó estava fazendo era apelar para o próprio Deus. Ele estava apelando para o próprio Senhor. Mas ele estava muito preso na questão tradicional, muito preso à teologia dele. Ele queria muito a todo custo provar para Jó que ele estava certo e Jó estava errado. O que na verdade não era isso, era de fato invertido. Jó estava correto e ele faz equivocado. A questão da teologia de Elifaz é o oposto talvez da teologia da prosperidade, que diz que o cristão não pode ser pobre, o cristão tem que ser rico, ele tem que ser próspero. Na verdade, o cristão, claro, ele pode ser rico, ter dinheiro, claro, desde que faça isso com trabalho. Mas nós não podemos dizer que todo cristão vai ser rico, milionário, porque isso não é verdade. Até porque a obra do Senhor não é uma instituição financeira, não é um campo de negócios, que você dá um tanto e recebe outro tanto, ou que você investe um valor e recebe um valor multiplicado. Não é assim. O reino do Senhor é um reino de salvação. É bem verdade que Jesus falou que aquele que deixar pai e mãe vai receber 100 vezes mais e a vida eterna. Entretanto, nós precisamos compreender que muitas das vezes as pessoas acreditam que o cristão vai ser sempre próspero, sempre bem sucedido. Não é assim. Haverá momentos de deserto, haverá momentos de frustração, haverá momentos de tristeza, de perdas e coisas desta natureza, até porque somos humanos e somos, claro, sujeitos às mesmas questões. Síntese do tópico 3. Enquanto para Elifaz Deus não se importava com as quimeras humanas, para Jó ele caminhava com os homens e não era de fato. Gênesis 3:24 vai falar algo a respeito de Enoque, que Enoque andou com Deus,
e o Senhor o tomou para si. Então, de fato, Deus quer sempre andar com o homem, Deus quer sempre estar junto com o homem, até porque como nosso Pai, nosso Criador, Ele, claro, Ele quer ter comunhão conosco. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: queremos nós ter comunhão com o Senhor? Aí é que são elas, né? Conclusão: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. É verdade que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Entretanto, o apóstolo Paulo vai dizer que nada nos separará do amor de Cristo, do amor do Senhor. O que isso quer dizer para nós? Parece ser uma contradição, mas não é. Quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, mas Deus não se afasta de nós. O amor que o Senhor tinha por nós, Ele continua tendo mesmo quando nós estamos em pecado. Então é errado a questão da teologia de Elifaz, de dizer que porque alguém está em pecado, o Senhor se afastou dele. Não, não é assim. Como João 3,16 atesta, todo aquele que crê no Senhor, ele será salvo. Agora, a nossa consciência, o nosso coração, acaba se afastando do Senhor quando nós cometemos pecado. Mas a Bíblia diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado justo, que é Jesus Cristo. Então, nós temos sempre aquela balança de que se eu pecar, eu acabo me afastando de Deus, mas Deus não se afasta de mim. Agora, há de ver também o seguinte: alguém que está em pecado, isso não quer dizer que Deus o ama da mesma forma, que ele será poupado. A consequência virá. Naum capítulo 1, versículo 3, diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então, independente de quem seja, Deus não terá o culpado por inocente. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas também não faz acepção de pessoas para punir, para castigar. Apesar que o castigo do Senhor, ele é mais para o cristão, como diz Hebreus 12, que Deus corrige a quem ele ama. Então, muitas das vezes parece estar numa contradição, mas a questão é apenas a gente pensar no contexto da teologia no inteiro. Não é pegar um versículo isolado e ficar criando situações. Não é assim. Então vejamos que ele tem aquela teologia de que somente as pessoas que pecam é que estão sofrendo. Em outras palavras, se uma pessoa não peca, não sofre. O que vemos no caso de Jó, que não era verdade. Então que nós venhamos ter o nosso coração voltado para Deus, que nós venhamos estar cada dia mais buscando em conhecer ao Senhor, guardando a sua palavra no nosso coração para não pecar contra Ele, porque certamente a pessoa que guarda a palavra do Senhor não vai pecar contra Ele. E ainda que pecar, ainda que nós venhamos cair, a Bíblia diz que o justo não ficará prostrado. Que nós venhamos a cada dia mais buscar conforto no Senhor, e se nós pecarmos, ter sempre a consciência de que sim, o Senhor, Ele irá nos perdoar se nós deixarmos o pecado, confessarmos o pecado e deixarmos, como diz Provérbios 28:13. Então, que nós venhamos a cada dia mais estar no mesmo propósito de adorar e bendizer o nome do Senhor, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas fraquezas, e reconhecendo sempre que o Senhor é superior, que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor é elevado, que o Senhor é maior. Tudo foi criado por Ele. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula, e não se esqueça de ir para a Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!